E aí, nós estamos aqui para gravar o primeiro vídeo da série. Como é que ficou o nome disso aqui? Lendo com Lucas? Leitura do Lucas? Dica de livro do Lucas? Algum nome da série que em algum momento nós vamos definir aí, mas o mais importante, já fica a dica prática aí. O mais importante é você fazer e depois arruma os detalhes. O nome da série é um detalhe. Mas isso aqui é uma série de vídeos que vai sair todo domingo. Todo domingo, né, Patrick? Sem falta? Todo domingo? No mesmo horário. Todo domingo vai sair esse vídeo aqui, que é o quê? Uma análise bem curta, uma análise curta sobre livros. Por quê? Por que eu fiz essa série, análise de livros? Depois que você vê essa análise, você não tem que ler mais o livro? Não, não existe isso. É para que caso você goste daquilo que eu vou falar sobre as minhas impressões do livro, você vai lá, compra o livro, pega emprestado com alguém, baixa e-book aí, sei lá, de alguma maneira, né? Baixa na internet e vá ler o livro. Por que eu decidi fazer essa série? Eu não tinha muito acesso a treinamentos, cursos e tal quando eu era mais novo. Eu não tinha capacidade financeira de pagar, porque é caro essas coisas, né? Eu sei como é que é. Eu já investi mais de 200 mil reais em curso, então eu sei que é um valor alto. A porta de entrada para mim foram os livros. Então, num país igual ao nosso, que é desigual, um monte de dificuldade, é uma maneira mais barata de você começar a ter acesso a conhecimento. Então, se você não tem essa cultura ainda, começa pelos livros aí, com uma maneira barata de você aprender. Vai mudar a sua vida ler? Não vai mudar a sua vida ler, tá? Já vou te dando essa dica. O que vai mudar a sua vida é realmente executar. Tudo que eu peguei com os livros e executei, graças a Deus pude prosperar muito. Mas chega de balela aí, do monte de groselha que eu tô falando. É legal isso aí, né? Tô fazendo por causa disso. Vamos falar do livro. Qual foi o primeiro livro que eu escolhi pra gente fazer essa análise? Vai ser uma análise curta, rápida, objetiva das principais impressões que eu tenho dos livros. O primeiro que eu escolhi foi a biografia de Steve Jobs, pelo Walter Isaacson. Gostou do meu Walter Isaacson, Patrick? Achou legal? Por que eu escolhi esse livro? Primeiro porque eu amo biografias. Eu acho que a gente consegue aprender muito mais com pessoas que já fizeram algo, mesmo que elas não sejam treinadores, coach, sei lá, qualquer coisa do tipo. Acho que a gente aprende muito mais com pessoas que fizeram, então é um empresário que fez muito, né? Então, nesse quesito aí, ele é um grande exemplo para mim. E eu amo biografia, eu gosto de ver a história da galera. E no caso dele aqui, esse livro mexeu demais comigo. Por 5 motivos que eu vou falar para vocês. Antes de eu falar o motivo para vocês, o que eu até separei aqui? Ele é um livro de 606 páginas, então ele é um livro mais longo, não pode ter preguiça de ler não, só com uma leitura muito gostosa, você lê rápido, porque é história, você está vendo a história de Steve Jobs, tudo que ele passou, tudo que ele fez, e é uma história cheia de detalhes muito legais. O cara era muito louco, o cara usava droga, era muito doidão, fazia um monte de coisa, foi adotado, vou falar sobre isso inclusive, mas é muito legal. Então são 600 páginas que você lê rápido. Hoje você compra ele aqui, ó, na Amazon, por exemplo, põe esse print, tá, Patrick? Põe lá, R$ 52,72, tira o print lá do dia. R$ 52,72 você compra ele na Amazon. Pô, é muito barato, gente. Você tem acesso a um grande conhecimento por R$ 52,70. Eu vi uma pessoa falar que quando você compra um livro, é como se você estivesse tomando um café com o autor. E isso é muito interessante. O que eu separei para passar do livro aqui? Tem que ter cola, né? Senão a cabeça não lembra, pelo amor de Deus. 5 coisas que me ensinaram que foi muito latente para mim aqui na leitura desse livro. E a primeira delas, o Steve Jobs era um cara extremamente sensitivo, até pela maneira que ele viveu, as coisas que ele fez. O que ele falava? Intuição é mais importante que o intelecto. E isso entra muito naquilo que eu penso hoje em dia, que as pessoas estão deixando de ser naturais para ser extremamente artificiais. No nosso cérebro tem um sistema límbico, ele é o responsável pelas decisões de maneira emocional, não são racionais, são de maneira emocional. O Steve Jobs era um cara extremamente emocional, tanto na tratativa com as pessoas, negociações, tudo, ele era bem desequilibrado, inclusive, porque ele era extremamente emocional. Mas olha o que ele fez, a essência da Apple é realmente desafiar o status quo. É desafiar o status quo, põe o status quo. O que é status quo? É o padrão, né? É o que todo mundo faz igual. A essência da Apple é realmente quebrar isso, é fazer de maneira diferente. E isso veio de onde? Da essência do criador do negócio, do Steve. O cara era extremamente emocional, tirava do coração. A empresa, a Apple, tem um porquê. Para você ter uma noção, em 2007, a Apple mudou o nome de Apple Computer para Apple Inc., para que ela não fique canalizada no mental mesmo das pessoas, que ela só faz computadores. Não é. A Apple é uma empresa que ela pode lançar qualquer coisa hoje. Por isso que você vê lançando cartão de crédito, iPod, iPhone, Mac, lança carro, vai lançar tudo que você pensar.
Por quê? As pessoas compram o porquê, e isso vem dele. Então ele colocava a intuição dele acima do intelecto. Muitas pessoas, inclusive dentro da biografia, pessoas próximas, o próprio autor da biografia, o escritor da biografia, ele cita que o Steve Jobs não era um gênio, igual as pessoas muitas vezes falam, mas ele era um mega de um vendedor intuitivo. Ele usava aquilo que ele tinha de emoção no coração para movimentar as pessoas, para engajar as pessoas e para fazer com que essas pessoas se tornassem, façam parte da seita Apple, né? Então é uma tribo. Ele conseguiu fazer uma criação de uma tribo extremamente dentro da intuição. Eu gosto muito de tirar dica prática. Tira essa dica prática aí que vem de dentro desse livro para você. Aplique a intuição nos seus negócios, na sua vida. Esse foi o primeiro ponto que me chamou muita atenção. Porque quem vê de longe acha que o Steve Jobs era um cara extremamente analítico, de gráficos e tudo. Inclusive no livro cita que ele odiava PowerPoint. Ele falava na cara das pessoas que se você vai para uma reunião com ele com PowerPoint é porque você não consegue conversar, você não sabe explicar a sua ideia. E isso é fantástico. Ele foi um dos maiores vendedores que passou nessa terra. É só você lembrar dos eventos de lançamento de qualquer aparelho da Apple, o quanto era fantástico. As pessoas esperavam ansiosas. Segundo ponto, que me chamou muita atenção. Para o cara não existia impossível. Não tinha impossível para o cara. E isso fez com que ele brigasse diversas vezes com o pessoal da equipe dele. Então ele chegava e falava: eu quero que o iPhone tenha a borda curva. Ah, mas isso eu não quero saber, é para fazer. Ah, eu não quero esse detalhe. Eu quero que seja feito e pronto, acabou. Não existia impossível. Aí você vai pegar os produtos da Apple, olha como isso reflete no produto no fim das contas. Não existe impossível. São os aparelhos com melhor design, são os aparelhos mais bonitos, porque ele se preocupava nos detalhes. Ele tinha um intuito até de cuidar daquilo que as pessoas não viam, que está dentro do aparelho. E para ele não existia impossível. Isso mudou muito a minha cabeça na gestão das pessoas que trabalham comigo hoje na minha empresa. Não existe impossível. É ou não é, Patrick? Tem que realizar. Tem que fazer, não importa. Esse impossível não existe. O impossível está na limitação mental. E ele falava isso de diversas maneiras. Essa questão de tirar da mente o impossível das pessoas que estavam em volta dele, fazer que criasse coisas extraordinárias. Coisas que ninguém imaginava que era possível fazer, ele colocava na cabeça das pessoas, ele sabia ser líder também muitas vezes, liderar, as pessoas viam ele e realizavam, porque ele era um cara extremamente visionário, ia lá e fazia as coisas. Então isso me chama muita atenção, realizar sempre o impossível. Outro ponto que me chama muita atenção, aí é bem história mesmo, isso me ensinou no fim das contas dentro desse livro. O Steve Jobs ele foi adotado e eu não sabia disso quando eu comecei a ler o livro. E eu fui ler o livro e o Steve Jobs era adotado. E até ele ficar mais velho, já bem sucedido, conhecido no mundo todo, ele nunca tinha ido atrás disso. E quando ele ficou mais velho, ele até solta pro autor, né? Isso tá me incomodando, eu preciso ir atrás disso. Essa biografia foi escrita em muito tempo. Ele estava até com câncer já e tudo. Eu preciso ir atrás disso. O que me ensinou isso? Não adianta você querer enterrar as coisas que estão dentro de você te sufocando. Você tem que resolver elas. Porque o passado ele te aprisiona se você não resolver. E ele deixou isso muito claro. E tem uma história fantástica quanto à adoção dele, que vou contar isso ou não, velho? Vou contar, mas leia no livro, que eu achei fantástico. O Steve Jobs ele vai atrás para saber do pai biológico dele, porque ele foi adotado, tinha os pais dele... Como é que fala quando não é pai biológico? Pai adotivo. Tinha os pais adotivos dele, o pai adotivo falece e tal, vai embora, se não estou enganado. E aí ele vai atrás da família adotiva, da biológica, mas ele vai atrás da mãe dele no fim das contas. E ele cria um grande vínculo com a irmã. Ele não sabia disso, mas ele acabou tendo uma irmã biológica. E eles ficam próximos. Inclusive essa irmã dele, ela se torna uma escritora famosa, ela é uma escritora famosa nos Estados Unidos. E sem ele saber, e ele pediu isso para a irmã, não conta para o meu pai, porque ela conhecia, né, caso você veja, não conta que eu sou filho dele, porque ele era muito famoso já. Ele tinha muito receio com essa questão da galera ser interesseira, no dinheiro dele e tudo mais. Só que a irmã dele vai atrás do pai sem ele saber. E olha que louco, ela encontra o pai dele. E o pai dele, biológico, era um garçom. E ela conhece o pai porque esse cara abandonou ela, inclusive, também, mas ela conhece, perdoa o pai, troca uma ideia, mas ela cumpriu a promessa por irmão, que era de não contar que o Steve Jobs era filho dele. Só que olha essa loucura aqui.
O pai dela, biológico, que é pai do Steve Jobs também, conta para ela o seguinte: é bom aqui o trabalho de garçom, vem muitas pessoas ricas aqui, inclusive eu já atendi várias vezes o Steve Jobs. O cara atendia o filho dele sem saber que era filho. Olha que loucura, eu chego a arrepio quando eu ouço isso. O que foi importante para mim nessa faixa de leitura? Aquilo que eu já falei, não adianta você querer soterrar aquilo que está dentro de você, você tem que resolver. E quando ele resolveu isso, ele ficou mais em paz de Steve Jobs. Quando ele entendeu, quando ele conheceu, e ele, inclusive o pai dele que era garçom, conta que ele dava boas gorjetas para ele. Olha que loucura isso aí me chamou muita atenção. Esse outro ponto aqui é importante, apesar de ser um empresário fantástico, uma pessoa com capacidade criativa e de vendedor enorme, uma coisa ficou na minha cabeça depois desse livro, que ser um gênio igual ele foi, não dá o direito dele ser a pessoa que ele era, o pai que ele era, e tratar as pessoas como ele tratava. Então o exemplo negativo dele serviu para mim também. Então ele destratava muito os funcionários, ele era sem educação, ele ofendia, ele abandonou a primeira filha dele, ele não quis reconhecer, ofendeu ela na frente de juízes, de pessoas. Então nesse ponto ele pecou. E quando ele está morrendo, ele está no leito de morte dele, inclusive é citado na biografia, mostra todo o arrependimento dele. Então isso ensina também. É importante você que segue pessoas na internet, segue qualquer guru, que entenda isso inclusive. Você não precisa bater continência para tudo que o seu guru preferido aí, agora virou até meio que político de estimação, né? Você não precisa bater continência para tudo que o cara faz. Isso com um exemplo negativo para mim. Ter cuidado com seus liderados, cuidado com a sua família, cuidado das pessoas que te cercam. Ele não fazia isso bem, tá? Então esse foi um ponto que me chamou muita atenção dentro disso aí também. E o quinto e último ponto que eu deixei para falar, na minha visão, é o mais importante. A maioria das pessoas não vai gostar de você. A maioria das pessoas não gostava de Steve Jobs. Eu falei um Steve meio brasileirado, né? Steve Jobs. A maioria não gostava dele. E isso não deve impedir você de realizar suas coisas. Então ele tinha muito pelo demérito dele, inclusive, muito pelos erros dele. Mas muitas pessoas da família não gostavam, muitas pessoas do trabalho não gostavam. E aí é o ponto central que me chama para muitas coisas. Tem muitos líderes que pecam muito e pecam no seguinte sentido: eles são muito bonzinhos. Ele passou longe de ser bonzinho, ele até extrapolou. Mas isso não impediu que as coisas dentro da companhia acontecessem. Tudo aquilo que ele almejou, tudo aquilo que ele vendeu, tudo aquilo que ele pensou foi realizado. Mesmo que as pessoas não gostassem, porque ele era um cara focado em resultado. Deixa eu te contar um segredo que talvez você ainda não entendeu. Quando você for focado em resultado, em cuidar da sua vida, em cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, a maioria das pessoas não vão gostar de você. E isso foi um negócio que foi um ponto de inflexão para mim. Porque eu sempre fiquei meio preocupado aí com o lance das pessoas, mesmo eu não deixo de fazer não. A galera não gosta de mim, a maioria também, eu não tô nem aí não. Mas me chamou muita atenção. O líder, a pessoa que faz a diferença, a pessoa que faz algo grande, a maioria das pessoas não vai gostar dela. Por N motivos, inclusive pela falha da pessoa mesmo. Ele falhou muito durante a vida dele em tudo que ele fez. Mas a maioria não vai gostar de você porque você está fazendo sucesso, é porque você está conquistando coisas, é por inveja, é por querer estar no lugar que você está. E isso não pode te impedir. Esses foram os 5 pontos que mais me chamaram a atenção na leitura desse livro. Se você gostou do livro em si, desses detalhes, vai lá na Amazon ou em qualquer outro site aí, vai na livraria se você quiser, compra 50, 60 reais, 80 reais que seja, é muito pequeno em cima do ensinamento que ele trouxe aí para você. E se você achou que fez sentido fazer essa análise de livro, é algo que eu gosto demais, mas se fez sentido para você também, se achou que é um negócio interessante, manda uma mensagem aqui embaixo para mim e me conta. Manda o livro que você quer que eu leia e analise, pode mandar aqui para mim. Depois eu vou gravar um vídeo sobre técnicas de leitura aí, para você conseguir otimizar a leitura sem agonia, mas ler bem também. Manda uma mensagem, dá like aí no vídeo aí embaixo. E se você não inscreveu no canal também, se inscreva aí, bora crescer aqui. 2021 nós vamos explodir esse canal aqui no YouTube. Tamo junto e bora ler muito para aprender bastante. Mais do que isso, vamos executar.